estamos ouvindo somente a tua voz. Ficou uma foto minha aí só, então. Não, e pior que não fica a foto não, só fica o carão do tio Preto. Mas sabe que aí eu testei agora com a Carla, porque ontem, né, com a conversa com o Tito, né, também não apareceu a imagem dele. Então, é de investigar o que está acontecendo Eu vou aqui. tentar conectar só pelo 4G aqui, que de repente funcione. Vou sair da Uhum, minha rede aqui. beleza. Então, hoje o assunto com o Ney Cardoso, nosso, é sobre vinhos e conexões. Oi, Carol. Oi, amigo. Quando teremos o prazer de outra peça com Renato Prieto? Olha, nós estávamos combinando para novembro, para ele voltar em novembro aqui em Porto Alegre, para a gente promover uma apresentação aqui na capital e em algumas cidades do interior. Mas agora, né, não sabemos como é que vai estar a situação, né? Vai depender de como vai ficar a situação para o futuro. Né? Ainda não sabemos. Ney Cardoso, só para mim só está aparecendo o círculo do infinito aqui, você não está aparecendo. Tá, mas tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Beleza. Podemos Bom, começar, então. vamos por aí, Faz vamos por conta, aí. faz conta que você é meu amigo imaginário. Ah, Obsessão por sobre conta, vinho, entendeu? a gente foi falar sobre vinho, né? Olha aí, ó. Então já apareceu a Carla, estava E falando das casualmente eu tô principais. tomando vinho também, né? Então tem mais Tá tomando essa. vinho também? Puxa vida. Vocês estão ouvindo pelos kkk aqui, eu vi que o pessoal tá te ouvindo bem. Então, estamos tendo mais um probleminha técnico hoje, mas pelo menos vamos ouvir o nosso amigo Ney Cardoso. E quem não conhece o Ney, então imagine fisicamente, assim, com a voz que vocês vão ouvir, imaginem, é como um livro. Aí vocês vão imaginar como é que é a latinha do nosso, do nosso amigo Ney. Valeu, Carla, pela sugestão, mas meu 4G aqui em casa pega muito mal, então tentei aqui, mas não deu, não flui. Então, eu estou conversando aqui com meu amigo imaginário, Ney Cardoso. Ney é um querido amigo, já uma amizade de quase 30 anos já, meu Deus do céu. Temos muitas histórias pessoais e profissionais que vivemos juntos, que aprendemos juntos, que brigamos, que nos amamos, e é assim que é a delícia da vida, a gente conviver e se acertar com as pessoas e as coisas irem fluindo. Então, o Ney, né, é ator, né, da companhia Haribo já há um tempo, já, desde os primórdios lá do Perseverança, e o Ney também, ele tem um amante, ele já vai fazer uma revelação aqui, que ele tem um amante, né, que não é nenhum, é uns amantes são os vinhos. Então, Ney, primeiro, então apresente-se, meu amigo imaginário Ney Cardoso, apresente-se. Quem é Não, você? só fazer um comentário que eu vi uma postagem da Haribo ali, eu acho que foi a Juliana até que postou, falando sobre o ator e o trabalho, né? Que muita gente acaba perguntando pra gente, eu sou ator, mas tá, mas no que tu trabalha? Eu digo, pronto, né? Botaram meu nome ali como ator e amante de vinho. Aí eu digo, pô, dia do trabalho botaram vagabundo, beberrão. Mas comentários à parte, então, para quem não me conhece, meu nome é Ney Cardoso, e para quem me conhece também, sou ator aí já há algum tempo, né? Eu acho que são uns 20 anos, né, Preto? Na realidade, não chega a ser 30, tu exagerou um pouquinho aí que eu me senti mais velho. Bateu Não, a aqui no ombro, cara. pesou. Não, a Carol se apavorou. Mas tá por aí. Já tô vendo. Já tá vendo o futuro já. Bom, Então, não, vai lá, vai lá. não, siga, siga.
Eu ia falar bobagem. Ah, e aí, dentro desses 20 anos aí, dessas indas e vindas, né, Preto, aí, eu tive várias oportunidades de trabalho em vários setores, né, onde lá por meados de 2009, aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa casa aqui em Porto Alegre chamada Vinhos do Mundo, né. Quando eu cheguei lá, eu sabia que vinho era feito de uva e que era alcoólico. Era isso, meu conhecimento de vinho. Trabalhei lá durante um período de mais ou menos uns 4, 5 anos, tá? Onde eu me apaixonei pelo vinho. Além de tudo, descobri que é uma bebida saudável, desde que, né, apreciada moderadamente, né? Vamos deixar isso bem claro. Aí, lá, logo quando fizeram as primeiras degustações, era legal, porque eu via o pessoal botando um narigão ali na taça, né, para sentir os aromas. Eu já explico um pouquinho melhor depois sobre isso, né. E o pessoal falava lá, aroma de frutas, aroma de frutas vermelhas, aroma, um leve toque amadeirado. E eu botei o nariz e eu disse, uva, álcool. Era isso que eu sentia em termos de aroma. Mas eu tive, assim, uma boa oportunidade e um belíssimo aprendizado lá dentro, com pessoas muito queridas, assim, que eu tenho contato até hoje, e que me ensinaram a como apreciar o vinho da melhor forma, né? E a harmonização dele com o prato, né? Porque o vinho, ele é uma bebida viva, né? A gente tem que sempre pensar nisso. Ele sai de uma fruta, ele tem todo um processo de como ele vai ser feito, todo o carinho que envolve o produtor até chegar na garrafa. Então ele tem um longo percurso e ele também se altera conforme ele é armazenado, enfim. Depois a gente vai comentando sobre isso. Mas, resumidamente, é isso aí. Minha nova paixão, assim, a partir desse ano de aproximadamente 2009, aí, é o vinho. E de lá para cá, sempre que eu tenho oportunidade e condições financeiras, eu sempre procuro degustar um bom vinho. Para os amigos que estão chegando aqui na nossa live, eu estou conversando com meu amigo imaginário, que só eu vejo, e só os médiums que estão aqui assistindo podem ver. Se você não está enxergando o Ney Cardoso aqui, eu sinto muito, você não é um médium qualificado para essa live. Você estude mais, né, e quem sabe na próxima live você veja Ney Cardoso assim como eu estou vendo aqui. Uma pergunta. Diga. A grande maioria das pessoas, o primeiro contato que ela tem com o vinho é aquele vinho sangue de boi, é aquele vinho do tio, do churrasco, do garrafão, é aquele vinho doce. Esse geralmente é o primeiro contato que que a grande maioria das pessoas tem, né? Esse vinho mais barato e mais popular, digamos assim. Uma pessoa que cresce provando esse tipo de vinho, ela tem essa referência como sendo vinho. E quando ela passa, né, a experimentar vinhos realmente com V maiúsculo, ela estranha muito, né? E como é que a pessoa ela acostuma o paladar dela? Como é que ela trabalha o paladar dela a partir do momento que ela passa a gostar? Isso leva algum tempo? Eu diria assim, vamos partir de um princípio, né? Nós moramos num país tropical, certo? Que é o Brasil. Nossa produção de vinho aqui, historicamente, ela é muito mais recente, né? Na verdade, assim, em termos de história do vinho, a gente nem consegue saber quando que ele realmente foi criado. Há quem diga que ele foi criado antes da escrita, né? Então, no Brasil, os primeiros contatos com o vinho, com a uva, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, obviamente foi trazidos pelos europeus, né? Principalmente ali da Itália, Portugal. E aqui, como não se conhecia o solo, enfim, entenda, eu não sou sommelier, tá? Eu sou um amante de vinhos, então, de repente, me perdoe se eu estiver falando alguma bobagem,
Se alguém estiver ouvindo aí e quiser complementar, fique à vontade. Enfim, as primeiras uvas que vieram para cá são essas uvas híbridas, tá? Porque elas são fáceis de ser cultivadas aqui no Rio Grande do Sul ou em qualquer solo, tá? Que é essa Isabelão, que é essas que a gente consegue comer e que são feitos os vinhos de garrafão, tá? Obviamente, como elas são fáceis e elas têm uma qualidade, digamos assim, para a produção de vinho menor do que as uvas chamadas vitiviníferas, tá? Que são as uvas feitas, como tu disse, para os vinhos com V maiúsculo. Tá? Aqui, na verdade, é uma questão de cultura. Tá? Então, são vinhos fáceis de beber, que não tem complexidade em termos de aroma, entende? A gente vai sentir aquele aroma de uva, não vai não vai conseguir explorar muito e tal. Não é certo nem errado, não é bom nem ruim, vai do gosto de cada um. Tá? Mas a pessoa que sai desse mundo e começa a tomar a vitivinífera, né? E até no rótulo a gente já observa isso, tá? Porque, por exemplo, os vinhos de garrafão, eles são vendidos e vai ter no rótulo deles escrito assim, vinho de mesa. Tá? E o vinho e os vinhos normais, os vinhos feitos com V maiúsculo, né, como tu diz aí, são ele vai dizer como vinho, agora me fugiu o nome, Jesus. Mas enfim, ele vai conter no rótulo como vinho fino, tá? Vinho tinto fino, tá? É isso. Então a pessoa que está degustando esse tipo de vinho começa a degustar outros vinhos, eu diria assim, primeiro, vá com calma, tá? Porque a experiência nem sempre vai ser agradável se a gente for seguir o barco como a grande maioria. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo só quer tomar uma uva chamada Cabernet Sauvignon. A gente fala em vinho, é Cabernet Sauvignon. Porque é uma uva que foi tradicionalmente cultivada aqui pelos nossos vizinhos, Chile, Argentina, no Brasil também produzido um pouco. E a Conte Toro fez um trabalho excepcional em termos de marketing e trouxe isso à tona, isso é recente. Então, as pessoas acabam indo para o tal do Cabernet Sauvignon, tomando esses vinhos mais conhecidos e não agrada. Porque, óbvio, eles são completamente diferentes, né? Porque se tu comer uma uva Isabelão e comer uma Cabernet Sauvignon, tu não consegue comer a Cabernet Sauvignon. Porque a casca dela é uma casca com muito tanino. Tanino, para a gente entender, é aquela sensação de banana verde, quando a gente mastiga, sabe? Que dá aquela grudada no canto da boca, nos cantos da boca. É essa sensação. É essa sensação que o tanino traz. Tá? Então a gente não consegue nem consumir uma Cabernet Sauvignon. Existem outras uvas, como a Syrah, que é uma outra uva vinífera, que também a gente não consegue consumir. Diferente da Isabelão, diferente dessas outras, né? Então, assim, eu diria assim, vale a pena experimentar? Claro que vale. Mas não dá para dar saltos, né? A gente aprende isso muito no espiritismo. Natureza não dá saltos. Então, a gente começa devagarinho. Um exemplo disso, a Alessandra, que é minha esposa, para quem não conhece, ela só tomava vinho doce. Hoje ela não suporta vinho doce. Tá? O que eu fiz para ela começar a se adaptar? Obviamente ela tomava vinho de garrafão, doce, né? Que já contém açúcar, além do doce da fruta, ele é acrescido de açúcar. O vinho do Sagu, né? A Carla tá falando aqui. É por aí, tá? Não tô menosprezando nada, entenda. Eu acho que é gosto de cada um, tá? Mas assim, obviamente ele tem uma qualidade menor e também por isso o baixo custo, né? Ele é mais acessível a todos. Tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei alguns vinhos que algumas vinícolas aqui no Rio Grande do Sul produzem, a própria Casa Valduga, que é uma vinícola grande aqui, bem conhecida tradicionalmente aqui no Sul, ela produz um vinho que ela é feita com uvas viníferas e é acrescido de açúcar. Olha só que interessante. Então, tu consegue ter um pouco do grau da complexidade dessas uvas em termos de sabor, em termos de aroma, né? Ou seja, consegue já ter um pouco desse sabor na boca, né? Para identificar essa diferença.
e tu vai te habituando, né? Tu vai te habituando até que depois eu comecei a dar vinhos de uvas leves, né? Como a Pinot Noir, que é uma uva super leve, né? Para a Alessandra se acostumando. Mas, para minha surpresa, ela deu um grande salto. Ela degustou um vinho já mais com complexidade, que passa por barris de carvalho, e aí tem toda essa parte. Eu não quero me tornar um enochato aqui, né? Então, tem toda essa complexidade e ela gostou, e ela saboreou. Resumo da história: hoje ela não consegue tomar mais vinho de garrafão, né? Então é sempre devagarinho, sempre pegando, experimentando. Não tem outra forma de tu educar o teu paladar, assim como te educar para qualquer outra coisa na vida, se tu não tentar e se tu não experimentar. Tá? Não existe uma regra que eu possa dizer aqui. É uma sugestão. Eu iria assim, entendeu? Devagarinho, se está acostumado com doce, experimenta. Existem vinhos hoje produzidos não só pela Casa Valduga, mas outros que tem ali na prateleira do supermercado. Dá uma lidinha no rótulo, no contrarótulo, tenta dar... E aí experimentar. Não tem outro jeito. Maravilha. A Sabrina, uma querida amiga que está quase todo dia conosco aqui, ela brincou, né? Disse: qualquer dia a gente não vai te ver também, né? Que para quem está chegando, eu sempre estou dizendo, né, que o Ney Cardoso é um amigo imaginário que eu estou conversando com ele. Alguns de vocês são médiums, estão ouvindo, mas poucos de vocês estão vendo o Ney como eu estou vendo agora aqui. O Marcos também falando sobre o solo influencia muito, né, como a temperatura. Vinho Cabernet é o mais intenso, mais seco. E a Carol falou aqui: precisa evoluindo. No início eu só tomava vinho doce também, depois eu fui indo devagar, e hoje já tenho os meus favoritos. Embora eu prefira mais macios, com muito tanino, não me agrada. Agora aquelas perguntas... agora aquela pergunta, os acompanhamentos, né, dos vinhos, né, para fazer aquela harmonização, para o pessoal comer aquela comidinha especial, aquele quitute, ou seja lá, eu vou te perguntando aqui, você vai nos respondendo. Te colocando na arapuca, hein? É indicado, assim, para acompanhar massas. Massas? É que daí, assim, a massa em si, aí depende do molho daquilo que vai acompanhar ela, tá? Eu acho que para simplificar em termos de vinho e comida, eu sempre recomendava, e recomendo até hoje, né, para quem me perguntar, peso com peso e leveza com leveza. Tá? Eu não recomendaria, por exemplo, tomar um Pinot Noir, que é uma uva leve, como eu falei, ou um Merlot, que é uma uva também leve, mais macia, com menos tanino, entenda, tá? O que o Marcos falou é mega importante a gente entender, porque é o que a gente chama no dicionário do vinho, chamado terroir, tá? O terroir é onde a uva é cultivada. É tudo aquilo que influencia ela. O local, o ar, o solo, a forma de cultivo que também tem, cada enólogo, enfim, cada responsável pela produção dessa uva faz um processo diferente, tá? Eu recomendo, inclusive, para as pessoas que estiverem interessadas no assunto, olhar um filme que tem disponível eu acho que é na Amazon Prime, tá? Ou deve encontrar ele pela internet, chamado Julgamento de Paris, tá? Que é sobre a história do Chateau Santa Helena, que é um chateau californiano, que entrou para a história pelo primeiro vinho sul-americano, primeiro vinho americano, perdão, corrigindo, a ganhar um prêmio em Paris, lá por meados de 1970 e poucos. Tá? E esse vinho foi mundialmente conhecido, e a partir daí é que os vinhos americanos e os vinhos do mundo todo começaram a ser degustados na Europa. Olha só que interessante, porque principalmente os franceses, eles são absurdamente bairristas, né? Ou seja, eles consomem só produtos deles, e eles se achavam o top of mind, né, do vinho. E foi uma grande surpresa, assim. Olha essa história, vale a pena. É Julgamento de Paris, tá? Eu não me lembro agora em inglês, mas em português é o Julgamento de Paris. Mas respondendo a tua pergunta,
depende do acompanhamento que vai ter essa massa. Se tu for fizer, por exemplo, a bolonhesa, né, que é o tradicional massa com guisado, tá? Ali, No popular, né? o popular massa com guisado ali, tu pode ir num vinhozinho de entrada tranquilamente, porque daí é mais complexo a gente falar, porque assim, os vinhos eles têm umas categorias assim como ele tem famílias, tá? A cerveja hoje, eu faço a comparação com a cerveja, hoje nós estamos aprendendo um pouco mais e popularizou um pouco mais essa questão de complexidade de bebida, quando a cerveja entrou aqui, e hoje nós somos um dos maiores produtores de cervejas artesanais do país, aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente começou a aprender mais essa complexidade, o que a gente pode chamar de gourmet, né? Essa palavra entrou em moda aí, o gourmet. Os vinhos, se eu for resumir, ele tem uma linha de entrada, que é um vinho que ele é feito pronto para beber, entendeu? Ele não passa por barris de carvalho, ele não fica lá, ele não é um vinho para envelhecer, embora não tenha uma data determinada de validade do vinho, ele não é um vinho para envelhecer, então esqueçam esse negócio de que quanto o vinho mais velho é melhor, não quer dizer isso. Hoje a maioria das vinícolas estão produzindo os vinhos mais rápidos, porque as pessoas não querem esperar 12, 15 anos, 20 anos, 30 anos para tomar um vinho, tá? Elas querem ter esse vinho pronto para beber, querem chegar em casa, abrir e degustar. Então tem o vinho de entrada, tá? Que é um vinho pronto para beber, que normalmente são os mais baratos, tá? Normalmente eles têm esse custo mais baixo, justamente porque eles não carregam todo um processo, né, que vai aumentar os custos deles, né? Depois nós vamos ter uns vinhos mais intermediários, que normalmente ele fala na garrafa chamado reserva, tá? Entenda que não é reservado, tá? Reservado é um nome que os caras botam lá para pegadinha, pega ratão, tá? Ele não é reserva, não é reservado. Tá? Eu digo isso porque tem nos rótulos. Reserva, onde ele já passa, às vezes, um períodozinho ali na madeira, tá? Então, ou seja, ele fica em barris de carvalho lá, esperando ou 50% desse vinho, ou o total desse vinho por 3 a 6 meses. Depois nós vamos ter o vinho Gran Reserva, que daí são vinhos com maior complexidade de sabor, vai ter barris de carvalho por mais tempo, e esse vinho já ficou lá na garrafa também por mais tempo. Tá? E esses vinhos, normalmente, eles têm uma complexidade de sabor maior. Então, um vinho de entrada mais leve, né? Que tu pode pegar um Cabernet Sauvignon, um Merlot, aí vai do gosto, combina bem com uma massa aí, com tradicional massa com guisado. Agora, se a gente pegar uma massa, já encher de queijo, já pesar mais, eu já iria partir para um vinho com um pouco mais de tanino, porque por incrível que pareça, o tanino ele vai ter uma função muito interessante. Ele limpa a nossa boca da gordura. Tá? Então, ele faz uma sensação de limpeza na boca. Eu não vou dizer que ele limpa, entenda que tem que escovar os dentes depois, tá? Não vão me culpar se vocês tiverem problemas de saúde bucal depois, tá? É só para entender que ele traz essa sensação na boca de limpar a gordura, então ele funciona bem com maior gordura. Uma uva que é produzida aqui no Uruguai, chamada Taná, né? Por exemplo, ela vai bem com um churrasco. Aquela boa e velha costela gorda, sabe? Para quem curte carne, obviamente, né? Vai bem com Taná. Vamos aproveitar então que você puxou o assunto, puxou a brasa para o churrasco, né? O vinho para acompanhamento de carne vermelha, qual que você é o mais indicado? São os mais indicados? A mesma coisa serve para o tipo de carne, tá? Se tu pegar um filé mignon, ele não tem gordura. Agora, se tu pegar um costelão lá, ele pode ter uma camada de gordura. Então, assim, vinhos com menos tanino para carnes mais leves, vinhos com mais tanino para carnes mais pesadas, né, com mais gordura. Tá? Se tu for pegar uma carne de ovelha, uma carne de porco, né, a famosa parrilha, né, que os uruguaios chamam, que pega meio boi lá e bota lá, uma meia ovelha e bota lá para assar, essa daí vai super bem com o taná. E o filézinho ali vai bem com o merlot, com uma uva mais macia, mais tranquila, vai bem.
Então isso dá para associar aos outros tipos de carne, né? Peixes e aves entram nessa turma aí? Ou tem alguma Dá pra. peculiaridade? Olha, eu já não recomendaria, assim, por exemplo, para peixe o vinho tinto, tá? Dá para ir, tranquilamente, mas o meu paladar já não apetece. Isso aí vai do paladar de cada um. Ele também, mas lembrando, se for vinho tinto, vai no leve, tá? Porque eu já, para peixe, já recomendaria o vinho branco. Eu já iria para o vinho branco. E aí temos uma infinidade de vinhos brancos, tá? Os mais conhecidos aqui no Rio Grande do Sul, e até tem uma excelente produção aqui, é Sauvignon Blanc e a Chardonnay, tá? Chardonnay, que se escreve, né? A Sauvignon Blanc, ela consegue passar por barris de carvalho. Eu aprendi isso agora, agora há pouco tempo, na verdade, eu recordei disso, né? E, e também, assim, eles trazem aromas completamente diferentes e sabores completamente diferentes do vinho tinto, né? A Sauvignon Blanc, ela é muito conhecida, eu particularmente gosto muito, porque assim, um bom Sauvignon Blanc, ele traz um aroma de maracujá. Olha só que legal. Assim, até para pessoa que não entende nada de vinho, se eu abrir um vinho, eu te garanto que se tu não conhece, ou qualquer um que não conheça, vai ter essa associação com maracujá, com pêssego, com fruta. Realmente, assim, um bom Sauvignon Blanc, ele traz uma explosão de aromas, e esses aromas a gente chama na linguagem do vinho de buquê, tá? Justamente porque lembra o buquê de flores, né? Então, é isso. Eu, particularmente, para carnes brancas, peixe e frango, recomendaria vinho branco. E para petiscos, né? Quando não é um jantar, um coquetel, alguma coisa assim, com queijos, fiambres. Qual é Uhum. o vinho? Eu gosto muito da Pinot Noir. Se eu fosse recomendar, assim, para quem aprecia um vinho leve, sem tanino, macio, tanto que a cor dele, se a gente servir ele na taça, ele é um vinho tinto, tá? Se a gente servir ele, eu tô falando dessas uvas que são mais tradicionais aqui no sul, tá? Tem uma infinidade de uvas aí, se a gente pegar. Na Itália tem Sangiovese, tem um monte aí. Lá em Portugal tem a Toriga Nacional, tá? Então, nossa, tem muita uva aí, porque daí vai ficar umas 15 horas aqui falando direto só sobre uvas aqui. E eu, sinceramente, teria que abrir o Google para poder ler sobre elas. Porque, tá? Então, se a gente pegar essas que são mais tradicionais aqui nossas, a Pinot é uma excelente recomendação que eu daria. Até para quem tem condições, vale a pena experimentar o Pinot Noir californiano, tá? Ou australiano, eu recomendaria. Para quem pode. Não é um vinho absurdamente caro, mas ele não é um vinho que entra no barato. Tá? Até sobre isso também, Preto, eu queria falar assim: ó, nós não temos talvez uma cultura maior de vinho aqui, porque eles têm um custo mais elevado. Isso, infelizmente, acontece, tá? Não é só pela questão da produção, que não é grande como se fosse comparar a países da Europa, né? Mas também, como tudo no Brasil, a taxação ela é muito elevada. Para te ter uma ideia, na época que eu trabalhava na Vinhos do Mundo, o vinho nacional chegava a 60% do valor que tu compraria de um vinho, 60% do valor está em taxas, entendeu? Chega 80% do valor que tu tá pagando quase ali, ou seja, acima do valor de custo dele, né? Entenda isso, tá no vinho importado, entende? É muita coisa. Então, realmente, assim, é mais difícil também para nosso consumo. Eu que gosto de vinho, é mais difícil comprar ele porque a gente tem realmente um custo mais elevado. Um vinho bom aí, ele custa uma média de R$ 30. Se comparar um vinho de garrafão, né? Ou vinho né? Como é que a gente chama? O sangue de bois, né? Que é em francês aí. Custa R$ 10, né? Então, nossa, isso exagerando às vezes aí, 10, 15 reais aí. Uma garrafa talvez de 1,5 litro, entendeu? Mas é isso. Sabe que esses vinhos de garrafão me lembram muito a quarta série, né? Opa, quarta série não, sétima série. O que vão pensar?
Tá sério, já tava tomando trago. Um abraço para Sabrina, diz que o esposo dela também está na escuta e na parceria. O Marcos Mudinho, lá do Paraná, ele, antes de tu falar o nome do vinho, ele já tinha escrito aqui. O Mudinho também está ligado lá, ele está ligado também nessa questão do vinho. Agora, Ney, é o seguinte, a pessoa ama um vinho, adora beber um vinho e adora harmonizar. E a pessoa é vegetariana, ela não come nenhum tipo de carne. E dependendo do petisco também, ela não consome, porque às vezes são salames italianos, são frios, são alguns tipos de queijo. Entendi. E aí, vou te encurralar agora, Ney Cardoso. Não chega a encurralar, porque na verdade assim, ó, não existe uma regra, tá? Entenda, não existe uma regra. O vinho, como eu disse no início, é uma bebida viva, que vale a pena tu experimentar. Essas são sugestões. Na verdade, o cara que chegar e te dizer que existe uma regra, ele tá mentindo, porque vai do teu gosto particular. Tu pode muito bem tomar um Cabernet Sauvignon, sem problema nenhum. Talvez um Cabernet Sauvignon Gran Reserva de complexidade e tal, com um bom petisco ali, comer sei lá, um pistache, por exemplo, né? Se tu vai ali, vai degustar com pistache. Enfim, isso vai do teu gosto, não quer dizer, não existe uma regra para isso. Tá? Mas assim, mais uma vez, vale a mesma regra na minha humilde opinião. Tá? Eu iria para uma coisa mais leve, o que não quer dizer que de repente, até para te acompanhar, aí entenda, porque tem aquela questão da harmonização. Quando a gente fala harmonização, a gente quer falar duas coisas que estão se conectando. Tá? A outra a gente pode chamar de acompanhamento. Tu pode optar por o vinho acompanhar aquela prato, aquela degustação de algum petisco, né? Não com a obrigação de harmonizar, entendeu? Agora, tu pode fazer o inverso também, né? Tu tá degustando o vinho ali e para não ficar de estômago vazio, para não te dar o porrão ali, né? Não te derrubar. Então tu vai lá e cata alguma coisa para dar uma beliscada. Aliás, tem um outro filme que também eu quero recomendar aqui, que se chama Sideways, Entre Umas e Outras, tá? Que inclusive é com a atriz que faz a Young do Grey's Anatomy. Tá? Ela participa nesse filme, entre outros atores muito bons ali. Tá? Vale a pena a gente ver, porque tem são dois caras ali, um deles está separado e tal da esposa, está entrando numa depressão, já está numa depressão danada, assim, e o outro amigo dele é um fanfarrão que vai casar e tal, e a gente vê esse cenário. Uma é um enófilo, assim, né? Um enochato de carteirinha, que é esse que está em depressão. E o outro é um fanfarrão que não está nem aí. Então é interessante ver, porque eles comentam muita coisa sobre várias uvas durante o filme, e inclusive sobre esses processos de harmonização. É bem legal de ver. Vale a pena assistir. Sideways? Sideways. Entre umas e outras. Entre umas e outras. A Sabrina aqui perguntou o que tu tem a nos falar sobre o vinho rosé. Ele é vinho mesmo? Claro. É? O vinho rosé, ele na verdade, ele é um vinho que é feito com o mesmo processo que é feito o vinho branco. Só que ele ganha a cor por causa da pigmentação da uva. Tá? Então, normalmente, assim, no processo lá que ele é feito, eles dão um leve contatinho com a uva para dar a cor. Tá? E ele é feito da fruta. Tá? Então, o vinho rosé ele pode ser feito da fruta. Ou seja, tira a casca e se faz o vinho com a fruta. Então, tu pode fazer um vinho rosé, assim como tu pode fazer um vinho branco, de uvas tintas. Olha só que legal, né? Então, o vinho rosé, tu vai ter vinhos rosés aí feitos de Syrah, de outras uvas que são tintas, e ganham essa cor por causa desse contato com a uva. A outra coisa que eu vi aqui, que a Kaon acho que postou aqui, que é mega importante a gente já comentar, pegando um gancho do que ela comentou sobre espumantes, tá? O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores mundiais de espumante. Um dos mais premiados também. A gente não tem essa ideia, porque não está no mundo dos vinhos, a gente não tem essa ideia. Mas o espumante do Rio Grande do Sul é um dos melhores.
E a galera tem esse costume de achar que coisa de fora é melhor, entendeu? Então, por favor, quem estiver ouvindo e que goste de um bom espumante, o Rio Grande do Sul está muito bem servido e obrigado, tá? Aliás, uma das nossas tradicionais aqui, que inclusive é doce, agora me fugiu o nome. Meu Deus. Moscatel? Moscatel, Não, muito obrigado, muito obrigado. Oh, O Alzheimer está batendo, então daí. Moscatel. Nós ganhamos vários prêmios fora aqui, né? Em outros países, né? Vocês vão ver normalmente no rótulo quando vocês pegar. Vão por curiosidade uma hora, num supermercado aí grande, tá? Eu falo grande porque normalmente tem mais esse serviço de vinhos, né? O Carrefour da vida, um Zafari da vida. Não estou fazendo propaganda de nenhum porque ninguém me pagou nada, tá? Pelo menos até agora. Ô Zafari, se quiser me pagar aí, me chamar aí para fazer o. Patrocinar o Conexão Haribo, né? É isso aí, chama nós aí. Não, Vai lá, vai lá. a nossa conversa tá boa, mas nós temos só mais uns 5 minutinhos, né? Opa! Então, falando aqui com a Carol, né? Diz que ela adora um espumante demi-sec ou prosecco com petisquinhos vegetarianos. Quem não jantou ainda, que nem o meu caso, a coisa já tá ficando feia aqui. E aqui a Leise escreveu uma coisa que eu não entendo, mas eu vou passar a bola para ti. Aqui só deveria ser produzido espumante e lote 43. Ela disse um ha, então certamente ela tá brincando, coisa... ela tá brincando, porque na verdade, assim, ela tá querendo dizer que as outras uvas aqui no Rio Grande do Sul não prestam. Eu discordo, tá? Aliás, no Brasil, né? Ela não falou a título de Rio Grande do Sul. No Brasil, nós temos produções aqui em vários lugares, né? Santa Catarina, no Vale de São Joaquim, faz excelente produção. Eu descobri agora que também tem produções de uva na Chapada da Diamantina, né? Também. Na Bahia, cara, faz produções de vinhos também lá. Aliás, não só de uvas brancas, como tintas também, né? A região da Campanha, não só, porque normalmente a gente fala em vinho aqui, a gente já lembra Bento, Caxias, né, essa região aí, na região da Serra, mas não, nós temos excelentes produções aqui feitas na região da Campanha, tá? Devido ao solo, devido à temperatura, aquela coisa toda que a gente já falou antes. Tá, é que ela tá falando que realmente digo que esses são os melhores para o Rio Grande do Sul. Bom, Ney, eu te agradeço, Ney, como vocês estão vendo, né, os médiums, né, em potencial estão vendo, outros estão ouvindo, outros nem viram nem ouviram, então saíram da live, eu lamento. Então é os minutinhos finais aí para você fazer o seu comercial aí, e eu sei que você está aprontando alguma coisa, mas você não pode revelar. Estamos. Por enquanto então, eu não posso revelar, mas é algo relacionado ao mundo dos vinhos, tá? Eu tive a grande oportunidade de me unir aí a um dos profissionais sommelier aqui do Rio Grande do Sul, um dos mais antigos aqui do Rio Grande do Sul, que trabalha já há um bom tempo, né, com vinhos, e nós vamos estar aprontando aí. Logo, logo eu vou estar comunicando vocês. Por enquanto é top secret. E como é que o pessoal te encontra nas redes sociais aí? Eu tô como Ney Cardoso Digital, aqui no Instagram, e lá no Facebook tá como Ney Cardoso, que aliás eu vou fazer um merchan aqui, daqui a pouquinho também eu começo uma livezinha aí para quem curte música eletrônica, mas bem light, tá? Nada de muita para não dormir assim, tá? Muito pelo contrário, para dar uma boa relaxada, curtir um somzinho fino, e é isso. Então, amigos, agradecendo vocês que comentaram, vocês que estavam aqui conosco nesse bate-papo entre amigos. Essa é a proposta da Haribo, já que não podemos estar no teatro, nem nas estradas, né, nem nas cidades. A gente achou uma forma de conectar nós, os profissionais da Haribo, amigos nossos e principalmente vocês, amigos e as pessoas que nos assistem. Então, amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário com a Carla e o Alex Manzoni, e o tema é evangelização, estudo e palestra espírita pelas redes sociais. Quais as dificuldades, quais são as facilidades.
Então amanhã estamos aqui de novo. E siga nossas redes sociais, né? Da Haribo aqui no Instagram e a página também no Facebook. Abraço Marcos, Leise, Carol, Melissa, Juliana, João, Sabrina e todos os demais amigos que estão aqui Isso na aí. escuta. Aquele tapa Ok? no like aí, tapa no coraçãozinho aí, Isso, divulga pro pessoal isso. aí. Vamos, vamos, E, vamos fazer lotar essa live aqui para dar problema pro Instagram, hein? isso. E lembrando, né, que sempre tem a reprise 24 horas no próprio Instagram e sempre no outro dia nós colocamos no nosso canal do YouTube e também na nossa página no Facebook. Ah, o amigo Garcete, o amigo Sandro, né, que ele colocou o sobrenome depois. Então, Sandro, voltaremos com Renato Prieto, voltaremos com a Haribo, voltaremos com Amigos da Luz, voltaremos assim que for possível aos palcos. Por enquanto, nosso encontro é aqui. Um grande abraço a todos e até mais. Beijos pretos. Abraço!